Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito boa noite. Hoje é dia 15 de fevereiro, hoje são, né? Mas hoje é dia, né? Porque eu falo dia, então hoje são 15, hoje é dia 15, né? Alguém me corrigiu, eu tô aprendendo. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2021. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Lira expõe o mal que Maia fez ao país e afirma que o Brasil superou o negacionismo parlamentar. Se inscreve aí, aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix ou conta bancária. Seja um colaborador Pix Brasil Notícias e nos dê uma forcinha. Assista ao último link do canal, se possível aí, para aqueles que ainda não estão por dentro do que está, né, dos últimos acontecimentos. O canal precisa muito do seu apoio. E o seu nome pode estar nesta lista que está na descrição do vídeo como colaborador Pix Brasil Notícias. Não esqueça, dia 21, agora domingo às 21 horas, nossa live política. A live de ontem foi, ó, como diz os mais antigos, supimpa. Vamos lá? Em artigo publicado no Estadão, Arthur Lira, PP de Alagoas, presidente da Câmara dos Deputados, fala sobre a pandemia ser o único partido, a única instituição, a única ideologia nos dias atuais e afirma que o termo negacionismo, muito utilizado em 2020, escondeu reformas que o Brasil precisava urgentemente colocar em prática. Olha só, gente. Tá vendo aí? Enquanto acusavam Bolsonaro de negacionista, eles estavam atravancando projetos que o país necessitava com urgência. Bom, o fato é que passamos o ano de 2020 num negacionismo parlamentar, com a Câmara dos Deputados, sobretudo, negando-se a dar encaminhamento às votações que a sociedade brasileira espera, denunciou Lira. Veja só, vamos à íntegra do texto. Deixa eu só ajeitar aqui. Assim como a decoração e o vestuário, a política tem os seus modismos. Nos tempos atuais, os debates políticos invariavelmente envolvem uma palavra inevitável, narrativa. E no topo das narrativas do ano que se passou, nunca se falou tanto em negacionismo. Na narrativa preponderante, o negacionismo teria apenas um significado, uma cruzada entre os defensores da ciência e os opositores a essa linha no combate à pandemia. Na verdade, a meu ver, uma exacerbação, posto que renegar a ciência é incabível e a vacina está aí. Para demonstrar, no campo político, esse acotovelamento serviu para encobrir aí sim o negacionismo que verdadeiramente deve ser combatido no Brasil, o de votar as leis e as reformas. Em outras palavras, o negacionismo estava no governo federal, que mandou os projetos, que mandou as reformas, que mandou as leis para tentar recuperar o país. O negacionismo estava no Congresso, que decidia não votar. Negava-se a votar. Bom, né? Que verdadeiramente deve ser combatido no Brasil, o de votar as leis e as reformas de que o país precisa urgentemente. O fato é que passamos o ano de 2020 no negacionismo parlamentar, com a Câmara dos Deputados, sobretudo, negando-se a dar caminhamento às votações que a sociedade brasileira espera. E as primeiras semanas da nova legislatura mostram que deputados e senadores conseguiram finalmente fazer valer sua vontade, baniram o negacionismo da paralisia legislativa e a pauta do Brasil voltou a caminhar. Em votação histórica e contundente, 339 deputados e deputadas aprovaram uma questão que estava engavetada e promoveram uma transformação aguardada há 4 décadas na governança do Estado brasileiro, a independência administrativa da autoridade monetária, o Banco Central, em linha com o que existe nas economias mais civilizadas do mundo. Gente, 4 décadas, 40 anos parado o negócio. O cara conseguiu colocar esse negócio para andar em 2 dias. Quem quer faz, quem não quer inventa uma desculpa.
Bom, essa decisão política definiu que esse importante instrumento de política econômica estará, a partir de agora, blindado de qualquer ingerência política e seus gestores terão total autonomia técnica para tomar as decisões que forem as melhores para o país, resguardados por mandatos que lhe asseguram independência funcional. Outro avanço importante foi a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Assim como na casa de qualquer família, o ponto de partida para qualquer mínimo previsibilidade é a confecção de um orçamento, a previsão da despesa e das receitas. Para um país ainda mais assolado pela maior pandemia em um século, o simples impasse na decisão de fazer ou não o orçamento nacional comprova quanto a paralisia provocada por discordâncias menores estava travando as grandes e prioritárias agendas nacionais. O Brasil superou essa fase. Com tantos problemas prementes, o Congresso mais do que nunca deve contribuir não criando novos entraves, e sim, sempre que possível, se esforçando para cumprir o seu dever de encaminhar soluções. Mais um ponto de inflexão da paralisia do negacionismo parlamentar foi a decisão que tomei de encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a reforma administrativa. A iniciativa significa que essa reforma, de caráter estrutural do Estado brasileiro, voltará a tramitar no cadê? Deixa eu parar aqui, onde parei? Aqui, voltará a tramitar. E se o Congresso reformista que temos hoje se engajar, como parece ser a vontade da maioria da casa, em prazo não muito longo, esse outro grande avanço institucional se tornará realidade. Se há uma vantagem nos momentos de turbulência e crise, é aproveitarmos para retirar lições e não deixarmos envenenar nossas convicções. O tensionamento, sobretudo de 2020, deixou um grande ensinamento e consolidou um consenso na sociedade e em todo o espectro político. Não adianta apontarmos os dedos uns aos outros para acusar quem é o culpado pela pandemia. O que temos todos de apontar, isso sim, são seringas e mais seringas, todas na mesma direção, a dos braços de todos os brasileiros que as queiram receber com a maior quantidade de vacinas que possamos pôr à disposição no menor prazo possível. O combate à pandemia é o único partido político, é a única instituição, é a única ideologia, porque só há um povo brasileiro e partidos, instituições e ideologias só devem existir para servir ao povo. Cara, gostei da narrativa aqui do texto da fala do Arthur Lira. Bom, romper a paralisia e o negacionismo parlamentar é a forma de criar os instrumentos fiscais e orçamentários para garantirmos nossos compromissos com a responsabilidade, sem abandonar não nosso maior patrimônio, mas nosso único patrimônio, o povo. Não existe país sem povo. Temos de ampará-los, desesperados enquanto a Covid não é totalmente vencida. Por isso, o Congresso tem de reformar. Há uma janela histórica. Não é hora de olhar para trás e lamentar o tempo perdido. É hora de olharmos para frente e aproveitarmos este momento de pacificação para todos, cada um de nós assumir as nossas responsabilidades e cumprirmos o nosso dever. Os debates estéreis e polarizadores sobre negacionismo serviram na prática para dissipar o foco de nossa atuação e drenaram a energia das instâncias políticas para fazer o que é sua missão primordial: enfrentar os problemas do país e dar respostas concretas em termos de soluções. Considero-me otimista com relação ao presente, mas encaro o nosso papel com realismo. Creio que todos estamos cientes do nosso dever. Não podemos negar ao país que solucione no âmbito de suas pautas legislativas a superação de seus legítimos anseios. Não há mais espaços para narrativas, a hora é de ação. Arthur Lira, tá aí, termina ele aqui. Gente, cara, é inacreditável, gente. Eu gostei Gente, eu tava preocupado com o Arthur Lira e com o Pacheco. A gente se decepcionou na legislatura passada, né, em 2019. Mas parece que vamos dizer, aquela ideia que davam,
né? Aquela qualidade que davam a Arthur Lira de homem de palavra, parece que ela vai se cumprir. Ele aqui mostra exatamente aonde estava o problema e deixa bem claro que o problema estava no Maia. Projetos, pautas, leis, reformas que foram travadas, que foram bloqueadas. Uma narrativa do negacionismo que foi criada em cima. Ao invés de tentar buscar soluções, buscaram protagonismo. Arthur Lira, pelo que ele deixa nesse descrito aqui, é que ele veio para colocar as coisas para andar. Deus ajude, gente, que a coisa aconteça. Eu vou falar uma coisa para vocês. O meu deputado federal eu me arrependi de votar. Mas se nesses 2 anos de mandato que Arthur Lira assumiu a presidência, ele fizer um bom trabalho pelo país, o meu voto em 2022 é dele. Eu dou meu voto a esse cara. Se ele continuar assumindo essa postura que ele vem assumindo até o presente momento, depois que assumiu a presidência do Congresso, da Câmara, ele pode ganhar o meu voto em 2022. Porque o cara colocou pautas que estavam travadas. Essa do Banco Central aqui, gente, servia a interesses políticos. Por isso não passava. O que é que nós precisávamos? Nós precisávamos de um presidente que fosse presidente não com interesses políticos, mas com interesses no povo, no bem-estar do povo. E em contrapartida, nós precisávamos de presidentes, de presidente da República, no caso, e precisávamos de presidentes na Câmara e no Senado que tivessem o mesmo propósito. A partir do momento que a gente teve um presidente da República e 2 presidentes da casa, das 2 casas, que decidiram pensar no povo, a coisa andou. Por isso a importância do voto. Você não pode votar num presidente honesto e ao mesmo tempo votar num bando de pilantra. Não dá certo. Mas quando você tem nos 2 poderes pessoas alinhadas com o mesmo propósito, a coisa muda. É o que nós estamos vendo e eu acho que isso deve dar uma lição para nós brasileiros quando formos votar. Votar em quem... Se vamos votar em Bolsonaro de novo, então vamos votar em pessoas que sejam alinhadas com as ideias do presidente. Para que essas ideias passem. O banco estava lá há 4 décadas, 40 anos parada. Não andava. Porque servia a interesses. Aí colocamos um presidente que queria que a coisa fosse, mas na presidência das 2 casas tinha os camaradas que não queriam. Hoje temos 2 presidentes que queriam. Os 2 aprovaram. E o negócio andou. A reforma administrativa é para a CCJ. Acabou. Vai andar. A importância de termos pessoas... Isso não é, gente, interferência política, não. Isso é, na verdade, o papel de Congresso e Executivo. Os 2 têm que andar juntos. O que é que a esquerda queria? Colocar o Baleia Rossi para eles ficarem comprando briga com o Executivo e o Brasil não andar. Olha a diferença agora. Aqui você vê a diferença. Então, eu falo para vocês, se esse cara cumprir com o papel que ele tem colocado aqui, prometido, meu voto em 2022 é dele. Canal Brasil Notícias. Não esquece, a gente está por aqui. Chave Pix para quem quiser ajudar o canal. Dá um pulinho na descrição, seja um colaborador do Pix Brasil Notícias. Ajuda o canal, dá aquela força pro canal, porque a gente precisa muito do apoio de vocês, gente. Precisa muito da ajuda de vocês. Agradeço todos vocês que têm nos ajudado. Antônio Zanella, meu irmão, um abraço, obrigado pelo carinho. Nosso colaborador Pix Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta.